pessoal, boa noite. Meu nome é Cleiton Moraes, sou proprietário junto com a Catarina do CFE, que é o Cleiton Futebol Escola. Sou formado em educação física, tenho licenciatura plena e bacharel em educação física. Sou treinador de futebol licenciado pela CBF Academy, licença C e licença B, que a licença C ela é direcionada para a escola de futebol e a licença B ela é direcionada para categorias de base. A nível Brasil, nós temos a licença C, a B, a A e a Pro. Eu estou hoje aqui em Macaé com a licença B. A nossa escola ela já existe há 5 anos, mas antes de eu começar a falar, eu vou deixar a Catarina se apresentar para vocês. O professor sabe como é, né? Vai falando. Mas eu não fico longe, não, porque eu sou fonoaudióloga, trabalho com fonoaudiologia, mas gestora da escola CFE, junto com o Cleiton. Na verdade, quando a gente começou essa ideia, eu só queria apoiar. Mas no final das contas, virei presidente, diretora, gestora e estou aí no barco junto com ele. E aí a gente vai começar a apresentar um pouquinho dessa história para vocês. Bom, tudo começa no sonho de garoto, né? Como todo garoto, eu quis ser jogador de futebol. E a gente começa a galgar esse caminho e chega um momento que você vê que não deu para seguir, né? Mas existem outras maneiras de você conseguir vivenciar o que você ama, que é o que eu faço hoje. Só que isso às vezes demora um pouquinho. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a minha história de superação. Foi quando começou a nascer tudo, como tudo aconteceu. Nessa época, eu trabalhava, logo no início, eu era professor de educação física de 2 escolas na cidade. Trabalhava na prefeitura na época, trabalhava de personal trainer e ainda tinha uma escola de futsal em cada escola que eu trabalhava. Ou seja, um monte de coisa e você tinha que desligar o botão de uma coisa para ligar na outra, né? Porque são coisas totalmente diferentes. Eu trabalhava com criança de Fundamental 1 e criança de ensino médio e Fundamental 2. E ainda pegava o maternal também na educação física. Então era super movimentado meu dia. E a gente veio nessa construção, conversando muito, e a Catarina lá, você tem que diminuir e tal. Eu falei, não, tá bacana, tá legal, trabalhando, correndo, e achava que tava legal. Até um determinado momento, que a escola que eu trabalhava, ela decretou falência. Eu trabalhava nela de forma de, pegava do maternal ao médio, então era o meu montante, né, na época. Foi quando a casa caiu pra gente, né? A gente acha que tudo é maravilhoso, tá ótimo, as coisas aconteceram de outra forma. Foi quando realmente a gente teve uma dificuldade muito grande quanto casal. A Catarina estava com 4 meses de gravidez da nossa primeira filha, eu perdi o emprego, me vi numa situação feia, complicada. Como é que eu vou botar as coisas em casa agora? Aí começaram a vir os problemas, depressão, a gente conversava muito o que a gente vai fazer, o que a gente vai se movimentar. Foi quando eu resolvi, falei, cara, eu vou pra praia, não paga nada na praia, eu vou botar uma trave de futebol, vou comprar marcação de areia e vou virar, vamos botar a escolinha lá, vamos parar o pessoal na rua, vamos ver no que dá. Aí começamos a comunicar os amigos que tinham filhos, tal, pô, vai ter um futebol de areia, tal, vamos lá, não sei o quê. Começamos a avisar as pessoas mais próximas da gente na época. Aí foi criado o Craques da Praia, que a gente criou, fez, na verdade compramos material a prazo, que não tinha dinheiro para colocar na hora, fomos botando cartão de crédito e tentar fazer a coisa funcionar. As traves, nós fizemos umas traves de PVC, tubo de PVC. Meu pai ajudou a montar a engenharia, a gente fez várias montagens, conseguiu fazer, comprei uma rede, comprei uma marcação, botei na areia e fomos embora. Eu dando aula, apitando, ela no calçadão parando o pessoal para poder falar da escola de futebol. Foi bem complicado, ela parava todo mundo, oi, tudo bem? Então, traz seu filho aqui por quê? Pô, vamos procurar, vamos buscar, traz aqui, pô, é bacana, é legal, é diferente. E a gente começou aí entender que poderia ser uma coisa maior, né? Que o futebol, ele é muito mais do que uma bola no campo. Você botar uma bola ali, vai jogar, vamos lá. Porque a gente tem, infelizmente, uma situação que todo mundo acha que pode botar uma bola e dar uma aula de futebol, só que não é bem por aí.
E a gente começou a entender isso tudo a partir desse momento. Foi a partir desse momento que a gente se uniu dentro desse projeto e começou a construir, não a escola direta, assim, propriamente dita. A gente começou a pensar diferente. Pô, calma aí, isso pode dar certo. Tá? Aí foi aí que a gente começou a caminhar em cima. Na realidade, foi uma dificuldade que nos trouxe onde a gente chegou hoje, com a nossa escola, com o CFE, que depois eu falo um pouquinho sobre a marca, que é bem interessante. Então, como tudo surgiu? Aí, a partir disso, a gente começou a perceber que o Cleiton era muito bom de trabalho, eu era muito boa de organização. Eu falei, vamos unir o útil com o agradável. Então, as aulas voltaram, acabou a semana de férias. E aí, todas as outras escolas que ele dava aula, a gente começou a pensar nisso. Peraí, aonde você está indo, as crianças estão indo atrás, os pais estão perguntando onde você está dando aula. Vamos começar a pensar em alguma coisa de implementar algo unificado? E aí, a gente começou a pensar nisso. Então, a gente percebeu que tinha muitos clientes que iriam atrás do nosso trabalho. A gente começou a pensar que não dava também para ficar trabalhando em 10 locais, era necessário unificar até para a gente começar a ter qualidade nisso. E a gente começou a padronizar o nosso serviço, mesmo tendo 4, 5 locais dando aula de futebol, mas a gente queria sempre tudo igualzinho em todos os lugares. Todo mundo tinha que receber o mesmo sistema, o mesmo método, só que ainda éramos amadores. Cleiton sabia dar aula muito bem, formado, tinha cursos, mas eu só tinha mente de organização. E aí, nesse caso, eu até brinco com o Cleiton. Às vezes as pessoas falam, você é virginiana, é um defeito que vira qualidade, porque é tão perfeccionista no negócio lá que eu comecei a ficar muito metódica e isso foi trazendo para a gente a busca de um trabalho ideal. A gente começou a perceber que podia alcançar muitos resultados, porque a gente tinha planilha de tudo, estava tudo muito formatado, mas o volume começou a crescer e como que a gente vai fazer isso tudo se eu não sei fazer isso direito? E aí a escola começava da seguinte maneira, porque eu tinha o meu consultório, o Cleiton dava a aula dele e eu mandava toda a documentação para ele. Ele chegava lá, dava para todos os pais, ficha de matrícula, cadastro, voltava à noite com aquele bando de papel e eu dava entrada, aquilo tudo em planilha de Excel, fazia um kitzinho para os pais e ele levava no outro dia o kit para os pais. E aí foi acontecendo. A gente começou a perceber que precisava não só ter o treino, mas participar também de competições dentro da cidade. E a gente começou a procurar. Em Macaé tem competição? E não conhecíamos. E a gente começou a correr atrás. A partir daí, era uniforme emprestado do União Macaé, e Unidos da Aroeira, todo um monte de amigos de Cleiton. Não, eu te empresto o uniforme, vai lá. E de repente, o Cleiton está entrando na competição e está ganhando. E foi um projeto do Pitts que ele botou também, e veio com troféu para casa. Eu falei, peraí, que negócio é esse que está acontecendo aqui, né? Nesse momento a gente já estava com o neném já. E aí, a partir daí a gente falou, peraí, você está entrando em várias competições, mas cada uma com um nome. Cada um com uniforme, cada um de uma maneira. A gente precisa criar uma identidade, que o negócio está acontecendo. Foi aí que a gente conversou com uma grande amiga e a gente bateu muito papo. E ela falou, não, eu vou fazer para vocês toda uma identidade visual e vocês vão ter uma marca. Um mês depois ela apresentou. E a gente ficava em casa pensando, o que será que ela vai fazer? Será que ela vai botar o nome de um clube? E aí ela veio com a marca CFE, Cleiton Futebol Escola. E justificou muito bem, porque a gente contou toda essa história para ela e a coisa básica da marca era isso. Olha, todo mundo está indo atrás de vocês, do seu serviço, do seu nome. Nada mais justo do que ter o seu nome na sua marca. Então, num primeiro momento, a gente divulgou ainda o nosso projeto como Cleiton Futebol Escola, para as pessoas reconhecerem. Então, onde a gente tinha folder, fazia marketing, a gente falava Cleiton Futebol Escola. Hoje,
A gente já não precisa mais falar Cleito Futebol Escola, as pessoas reconhecem CFE, e era isso que a gente queria produzir mesmo com a nossa marca. Então, vamos. Mas tem um projeto de adulto, eu vou falar sobre ele. O bacana dessa questão da marca que eu falei que ia comentar, que no primeiro momento, quando falou-se da marca, CFE, eu falei, não quero. Por quê? E eu na minha cabeça, vamos me achar marrento, vamos me achar, botar minha marca, o que significa Cleito, aquela coisa assim, aquela preocupação das pessoas olharem por outro lado. Tipo, prepotência, arrogância, botar o nome dele. Aí a gente até ficou meio assim, eu procurei ver algumas marcas, procurei ver algumas empresas e clubes que trabalham com marcas. Só que você começa a pesquisar, você vê que você tem a utilização da marca, porém, ela não te dá garantia de nada. Nada. Ela tipo, um exemplo, você pega uma marca grande, você tem uma competição dentro desse clube, onde dizem que tem olheiros. Aí você vai lá, já fiz a minha parte com a sua marca. Tá, mas tipo de treinamento, padronização, não existe. Coisa que, por exemplo, na Europa, para você ter o nome de um clube, você tem que ter a padronização daquele clube, o modelo de jogo do clube. Né? Porque a gente tem que entender o que é sistema e o que é modelo. Sistema é o que se joga, 4-2-2, 4-3-3. Modelo é como se deve jogar o futebol dentro daquele clube. Como que as pessoas querem que jogue. Isso não acontece no Brasil ainda. Tiro São Paulo, que já tem alguns clubes de São Paulo que já estão trabalhando com essa patronização. Então eu fiquei meio assim, cara, aí comecei a ver, não vai adiantar nada. Aí a gente começou a pesquisar, eu falei, vou manter o CFE. Só que a gente ia para as competições. Vai jogar com quem? Vou jogar o Cleitinho. Vai pegar quem? Vou pegar Cleitinho. Falei, caraca, Catarina. Não, é CFE. O pessoal, qual é Cleitinho? Falei, não, é CFE, cara. Aí vai jogar com quem? Fui pegar a tabela do campeonato, o Léo colocou lá. De fulano de tal contra Cleitinho. Falei, caraca, até na publicação tá saindo Cleitinho. Então foi assim, um embate bem longo até as pessoas entenderem o CFE. Hoje, a gente não precisa comentar que Cleiton Futebol Escola, como a Catarina falou, a gente ampliou, não. Hoje as pessoas já identificam no meio do futebol na cidade o CFE, e todos entendem que está linkado ao Cleiton Futebol Escola. Então foi um processo lento, mas que foi construído aí durante esses 5 anos de vida que a gente tem. Sim. Então, durante isso tudo, a gente começou a perceber muitas dificuldades, mas a gente discutia muito, vamos achar um caminho para isso, vamos achar uma solução, e foram aí que a gente começou a superar tudo e chegar nos resultados. Então, a gente tinha muita dificuldade de ter um local adequado. As escolas que o Cleito dava aula eram quadras, tinham horários limitados, tinham números limitados de alunos. A gente começou a perceber que a gente era uma profissão muito desvalorizada, é uma profissão desvalorizada, então, nesse meio do futebol, a gente não percebia que as famílias que queriam o nosso serviço queriam valorizar, simplesmente vou passar o tempo do meu filho, vai lá, fica lá na quadra com o tio Cleiton. Então, isso foi um desafio muito grande da gente implementar na mente da família o conhecimento de todo um método que a gente estava querendo aplicar, de todo um tempo que a gente estava dedicando ao filho, do momento que a gente estava ali ajudando aquela criança a desenvolver todo um aspecto cognitivo e motor. E aí, eu, junto com o Cleiton, nessa área da fonoaudiologia da saúde, a gente conversava muito sobre isso, sobre alguns transtornos que algumas crianças traziam, o que a gente podia ajudar fazendo essa socialização ali dela no esporte. E a gente começou a perceber isso, que as pessoas não valorizavam aquele momento, aquela empresa. E a gente começou a implementar muitas regras quando a gente começou a sentir isso. Então, já que as pessoas não entendem, vamos ter regras. Então, só pode fazer aula sendo assim, sendo assado. E essas regras foram primordiais para a gente definir muitas coisas dentro do CFE. Sem conhecer muitas coisas de regras e
questões burocráticas, eu fui fazendo processos dentro do nosso trabalho, então tinha um passo a passo de tudo, e eu em casa, o Cleiton lá dando a aula, depois alguns dias eu ia, e a gente tinha que fazer todos esses processos certinhos, e as famílias tinham que se adequar, porque eu falava com o Cleiton, não adianta a gente querer fazer uma coisa diferente, porque cada um quer uma coisa, tem que ser igual para todo mundo. Então isso no início foi bem desafiador. Pais que sonham muito mais que os filhos. Os pais acreditam verdadeiramente que aquela criança de 5 anos já é um jogador de futebol. Então, ele queria todo o espaço para ele, que aí achava ruim, que a criança só não pegava na bola, que o Cleiton tinha um treino totalmente dedicado a essa parte motora da idade de 5 anos. Então, era muito desgastante a gente poder incentivar essa família, que existia um método que a criança precisava passar por um processo, que de repente ele seria um jogador de futebol lá com 15, 16 anos de idade. E aí a gente começou a perceber que era muito difícil organizar 4 polos de treinamento com mais ou menos 300 crianças. E a gente, como que a gente faz isso, né? Vamos contratar o amigo, a vizinha. A gente começou a contratar todo mundo para ajudar a gente. Não, vamos lá, vai ter que ter uma secretária, vai ter que ter uma motorista, vai ter que ter um ajudante no campo, porque não estava dando. Só que a gente começou a perceber que as pessoas não sentiam o que a gente sentia. As pessoas não viviam o que a gente vivia naquele momento ali. Elas simplesmente iam trabalhar. E a gente começou a bater de frente com essa dificuldade de ter estratégias, de perceber o que estava sendo difícil, por que o aluno estava saindo, por que a família não estava mais agregando. Aí eu vou passar aqui. E aí, quando a gente começou a unificar o nosso trabalho, a gente começou a fazer planilha de tudo com gráficos. Vamos ver o que está acontecendo. No início de 2016, a gente percebeu que a escola foi aumentando significativamente os números, e a gente tem ali de janeiro a dezembro. Chegou um momento que a gente teve 350 alunas em 2016, mas espera aí, só eu e Cleiton trabalhando dessa forma não estava dando jeito. Então, a gente começou a perceber que vamos unir, né? Novamente, vamos ver o que está acontecendo. Quer falar aqui, Cleiton? Pode. A escolinha, qual é o endereço? Onde que é? Porque eu tenho um filho de 9 anos. Hoje a gente tem uma sede, que é na Granja dos Cavaleiros. A gente está no espaço do Gol a Gol. Lá a gente tem 3 campos de futebol, todos funcionam ao mesmo tempo. A gente divide por idades e acontece de manhã, de tarde e de noite. A gente tem aula o dia inteiro lá. Então, esse sistema de van para levar. Vamos falar sobre isso também. Pode. Você já achou o Cleiton maluco no começo? Quando escolinha e tal? Nenhum momento. Eu acho que eu me sentia, às vezes, mais ambiciosa do que ele. Ele ficava assim, não, eu não vou fazer. Já achou ela maluca uma vez e tal? Em alguns momentos, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tô sentado em casa, minha cabeça tá assim. Eu começo, pô, Catarina, vamos fazer isso. Porque você acha... Ela me freia, mas depois ela pega e transforma essa minha ideia em realidade. Muita coisa que acontece dentro da escola hoje foram coisas que eu vim idealizando, que eu vim estudando, que eu vim pesquisando, trazia as ideias e ela pegava essas ideias e quando eu vi, fiz. Aí, tipo assim, eu sou muito... vamos à obra, meto a mão, corro atrás, tô dentro do campo, tô em cima, tô batalhando, e ela vem por trás construindo isso tudo que vem vindo. Então, assim, o casamento não só o casamento marido e mulher, mas o casamento empresa, a gente se entende muito bem com relação a isso também. Né? Eu sempre deixei claro para ela que eu não queria me envolver com a administração da escola. Não, você se envolve, eu não quero administração, eu quero estar dentro do campo. Eu quero estar dentro do campo, o que eu amo é estar dentro do campo. Só que chega um momento, gente, que a gente tem que entender que você tem que sair do campo. Eu tive essa dificuldade. Eu escutei de um professor meu, do Luiz Rigolin,
que hoje ele é responsável pela escola do R9, do Ronaldo, ele é responsável, criador da escola do Neymar, e é quem criou o chute inicial do Corinthians em São Paulo. E ele é meu mestre, é o cara que eu sempre estou conversando, eu sempre estou trocando com ele. Ele falou, Cleiton, tá na hora de você sair do campo. Eu falei, pô, professor, não vou sair. Vamos esperar. E eu, naquela coisa assim, sabe? Só que chega um momento que você vê que para a empresa funcionar, você tem que sair. Não é fácil, eu estou nesse momento de transição ainda. Eu estou nesse momento de tá, aquela confiança ainda de deixar completamente aquilo ali, você fica, pô, ainda fica relutando contra aquilo ali, porque, poxa, me incomoda eu chegar na minha escola, por exemplo, e tá o professor parado, as crianças jogando, sem nenhum tipo de abordagem durante o momento da aula, que eu acho que isso é muito importante. Né? Lá na escola, por exemplo, a gente não... O garoto erra um movimento, você tinha que ter feito isso. Não, negativo. Eu paro e pergunto, o que você deveria ter feito? Você faz ele pensar futebol. A nossa ideia é fazer pensar futebol, não é dar resposta para ele. Né? Ele tem que desenvolver a parte cognitiva, ele tem que analisar, ele tem que pensar. Se eu não conseguir formar um jogador de futebol, eu quero formar um adulto que seja crítico do futebol, que seja uma pessoa que entenda quando eu falar para ele de uma transição, de uma organização, que ele tenha entendimento do que ele faz, que ele não jogue bola por jogar, que ele jogue futebol entendendo o que ele está fazendo, qual é a função dele, qual é o objetivo do jogo e assim por diante. Entendeu? É só fazer mais uma pergunta em relação a isso. Talvez alguém tenha pensado nessa pergunta. Isso muita gente fala disso, né? Em algum momento vocês pensaram que poderia não dar certo por conta de ser uma empresa e um casal e vocês terem essa marido e mulher? Como é que é essa relação de vocês? Sim, bem mais assim por minha parte, né? Porque às vezes a gente chegava em casa, poxa, Catarina, você vai falar do CFA agora? Poxa, não quero, tal, mas assim, você começa a entender que ela tem o consultório dela, tem a vida dela como fonoaudióloga, tem a vida dela como mãe. Eu tinha a minha vida profissional fora, como eu tenho ainda fora também, não tenho só a escola, eu tenho outros afazeres durante o dia também, mas se faz necessário quando você chega em casa debater realmente sobre o funcionamento da escola. E a gente foi agregando, eu fui entendendo esse processo. Hoje a gente convive super bem com isso, numa boa, e é a nossa sala de reunião, é a nossa casa. Né, a nossa casa, a gente debate ali sobre tudo, conversa numa boa. Hoje a gente tem uma troca muito tranquila com relação a isso. A gente consegue dividir isso muito bem, de uma forma bem tranquila. Então, a nossa trajetória, ela foi muito desse jeito que o Cleiton falou. Ele tinha a imaginação para criar, ele envolvia muito bem as crianças. Os pais muitas vezes não podiam nem deixar a criança lá por questões financeiras, mas eles acabavam cedendo porque as crianças amavam a aula do tio Cleiton. E aí, por trás disso, eu tinha que agregar aquele valor à família e a família entender que seria um investimento para a vida dele. Então, a nossa trajetória foi seguindo dessa maneira. O Cleiton com muita vontade de fazer o que ama, e aí eu, em contrapartida, tinha que organizar aquilo tudo que ele amava. Ele queria realizar sonhos. Como que ele vai realizar aquilo? Então, eu tenho que tentar concretizar esses sonhos. E sonhos de viagens esportivas, levar um monte de criança carente para um jogo de futebol e vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. E a gente conseguia ter essas duas mentes pensantes. Ele com muitas ideias. Pessoal, deixa eu cortar rapidinho, ela tá me devendo uma viagem para a Europa, tá? Ainda não é possível. Bom, então a gente, nesse ponto, era diferente dessa maneira de pensar, mas em contrapartida a gente vivia e a gente sentia as mesmas coisas, porque a gente tinha as mesmas emoções. Quando a gente ia para as competições, a gente tinha os mesmos sentidos, a gente tinha muitas vontades de vários sentimentos ao mesmo tempo. Competições, muitas vezes, que a gente levava crianças. A gente tem um projeto social que a gente levava crianças carentes. As crianças chegavam lá, não tinham comido nada, e a gente juntava a vaquinha de todo mundo, dava comida lá na hora para aquelas crianças. Os pais que estavam ali junto com a gente, muitas vezes, que tinham muitas condições, nos ajudavam. Então, a gente fazia
crescer, porque nós tínhamos muita vontade mesmo. E aí, tudo aconteceu por ter vontade de fazer evoluir essas crianças, de ver como o esporte estava modificando a vida delas. Isso muito sem propósito ainda de ter uma grande empresa. Era mais pelo sonho de ver um sonho se realizar. E aí, a gente começou a perceber que o negócio estava crescendo mesmo, a gente precisou melhorar o negócio. A partir daí, a gente teve que implementar um plano de negócios, porque não dava para ficar só tendo amor àquilo tudo ali. A gente acordava às 5 horas da manhã, ia dormir 2 horas da manhã, só falando de futebol e resolvendo tudo. E aí, nesse momento da implementação do plano de negócio, que foi o divisor de águas. Nesse momento, a gente brigava bastante, porque o Cleiton não queria fazer tudo muito formalizado, que estava bom do jeito que estava, e eu estava adorando, porque o plano de negócio estava organizando mais ainda. Essa parte foi bem interessante, porque a gente veio de uma construção administrativa de imediatismo. Você tinha um problema, você criava a solução. Na hora, no momento. Você não tinha aquela coisa de entender, buscar e ver se realmente aquela era a melhor solução para o momento. Então a gente resolvia de forma imediata. Aquela coisa, deu o problema, vamos fazer isso aqui, foi feito, pô, deu certo, bacana, é isso aí mesmo. E fica. Só que depois, quando você entra nessa parte da implementação do plano de negócios, eu entendia que, pô, vai começar a mexer demais, cara, vai dar errado. Eu já ficava, já ficava naquela preocupação, vai dar errado. Tá mexendo demais, vai mexer com a formatação do que já tá dando certo, não sei se vai funcionar. Só que aos poucos, a gente começa a se tornar mais receptivo a essas inovações que estão vindo. Que a gente, quanto escola de futebol, falo por mim, a gente tem umas vivências de escola de futebol, como as pessoas chamam escolinha, né? Algumas falam até no diminutivo por trabalhar com criança, mas nós não nos colocamos como escolinha, nós nos colocamos como escola de futebol. Nós somos uma escola de futebol, que utiliza o futebol como ferramenta para outras vertentes de desenvolvimento para os nossos alunos, que nós chamamos de alunos atletas, né? Acho que, na minha opinião, acho que o ponto mais positivo da nossa escola, eu acho que não serve só para o nosso braço, serve para outros também, é que você não trabalhe com imediatismo. Eu não trabalho com imediatismo, eu trabalho com processo. Eu estou preocupado que o meu aluno tenha um processo de desenvolvimento para que ele tenha um bom desenvolvimento para ele chegar na idade de 15, 16 anos, que é o momento da gente ver se realmente ele vai para um clube ou não. Como, por exemplo, se eu tenho um menino na minha sub-9, que ele está arrebentando na sub-9, eu só, pô, joga ele na sub-11. Não, ele tem que fazer diferença na sub-9. Ele tem que ser diferenciado na categoria dele. Eu não posso aumentar para ele o problema de resolução, problemas para ele resolver que não estão dentro do cognitivo nem da vivência motora dele como um todo. Então eu estou trazendo uma dificuldade para esse aluno que ele não tem que vivenciar agora. É a mesma coisa que você pega um garoto inteligente no 7º ano, não, passa ele para o 8º, ele está bem. Não, você está pulando o processo. E o processo ele tem que ser respeitado. E é um ponto assim muito forte da escola, respeitar o processo e o desenvolvimento de cada um dos nossos alunos. Cada um dentro da sua particularidade, cada um dentro da sua dificuldade ou facilidade. Esse é o primeiro ponto da escola com relação ao desenvolvimento. E aí todos aqueles desafios que a gente estava enfrentando foram se tornando superação, porque a gente começou a ter tudo muito pautado e a gente seguia documentos, a gente tinha agora uma equipe que nos ajudava. Essa equipe ia quase que todo dia à noite na nossa casa, na nossa sala de reunião. E o nosso plano de negócio foi feito dentro da nossa casa. E a gente conseguiu correr bastante com isso, porque a gente tinha uma pressa de fazer o negócio estar formatado. Então, a gente implementou um serviço próprio de transporte depois do plano de negócio, porque a gente
tinha muitos conhecidos que trabalhavam com transportes. A gente indicava. E a gente ficava morrendo de medo das crianças andando nos transportes, porque eles iam e voltavam correndo, faziam curva dentro do campo com as crianças. E eu falava, Cleiton, não pode. A gente não pode indicar alguém que não tem a mesma responsabilidade que a gente. E aí, depois disso, a gente percebeu que poderia viabilizar e ficamos por 3 anos tendo um transporte próprio dentro da nossa escola. Depois a gente registrou a nossa marca, porque a gente começou a aparecer e muitas pessoas começaram a querer fazer um nome igual ao nosso. Então, um amigo falava assim, não, peraí, se alguém copiar o nome de vocês, vai registrar essa marca. Hoje a gente tem uma marca registrada e, inclusive, pessoas de São Paulo ligam pra gente porque querem entender esse registro do futebol escola, porque isso virou uma referência agora. A gente é uma escola de futebol. E as pessoas percebem muito isso. Isso foi muito grandioso para a gente também. A gente começou a ter cursos profissionalizantes dentro da nossa empresa. Então, tanto na área técnica quanto na área de gestão, eu fiz muitos cursos de gestão. O Cleiton fez muitos cursos na área de esportes. E a gente está oferecendo isso também para os nossos professores e os nossos estagiários. A nossa empresa hoje é toda regularizada, é a única da cidade de esporte que tem toda a regularização, tanto nos conselhos de esporte quanto no município mesmo. A gente começou, depois do plano de negócio, só contratar pessoas através de processos seletivos. Todas elas que estão hoje com a gente, elas sentem o que a gente sente, elas querem a mesma coisa que a gente, porque elas se identificam, elas entram naquele propósito também do processo. A padronização dos treinos hoje está muito melhor, porque hoje a gente tem uma plataforma de exercícios, a gente tem uma metodologia de trabalho, e agora a gente só trabalha com profissionais especializados também. Hoje a gente tem uma psicóloga de RH, toda a equipe de gestão também é especializada, de engenheiros e a parte técnica também. Só um minutinho, aqui só para mostrar o que aconteceu em 2014. A gente tinha esses apoiadores em 2014 e éramos em 4 polos de treinamento. E aí, em 2018, hoje a gente tem grandes parceiros, médicos do esporte, a FIVT, que é uma grande empresa esportiva no país, que apoia a gente. Somos referenciados no site deles. A gente é franqueado do Método Viva, um método para desenvolvimento motor e cognitivo. Dentro da cidade de Macaé, o Clube Serra Macaense apoia o nosso trabalho para captar alunos também para eles. Eu peguei aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Método Viva, que é muito interessante, que esse Método Viva, ele é um método que foi criado por um grupo de estudiosos na USP em São Paulo, onde eles buscam desenvolvimento, fazem pesquisa sobre desenvolvimento motor nas crianças. O que acontece? Acho que alguns aqui não, mas acho que a maioria brincou na rua, né, pessoal? Quem brincou na rua, levanta a mão para mim para eu ver. Então, é uma realidade que os nossos filhos hoje não têm, por conta da violência, por conta de você não ter mais espaço, campinho, de terra, não tem nada para as crianças brincarem hoje. A vida deles hoje é celular, é videogame. Então o que acontece? O repertório motor dessa criança é muito comprometido, então você acaba tornando adultos com dificuldade de fazer movimentos simples de coordenação motora. Por quê? Porque ele não teve uma vivência motora, não está tendo desenvolvimento motor adequado. A gente tira, por exemplo, se eu for dar uma aula de futebol, e botar uma bola aqui, botar todo mundo para jogar, o moleque que é bom de bola, ele vai jogar. Ele vai ter contato com a bola. Ele está tendo desenvolvimento naquele momento. Aquele que é mais tímido, ele não vai ter contato com a bola. Ou seja, eu estou desenvolvendo o que nele? Nada. Essa é a preocupação no Método Viva. Então, assim, o treinamento, esses profissionais, eles vão vir a Macaé, eles vão fazer uma avaliação de todos os nossos alunos. De 7 meses acontece essa avaliação novamente. O que é feito nessa avaliação? É avaliado toda a parte de coordenação motora global da criança.
de 5 a 15 anos, que é o que a gente atende lá na escola. A gente fala assim, como eu tenho aluno de 3 e 8, de 4, que já tá, eles fazem um teste, de conseguir ficar sem o pai e sem a mãe, galera, beleza, deixa lá e vamos pro treino. Porque não tem o jogo, não tem o contato. A gente dá o jogo no momento certo. Então tem esse desenvolvimento. Os pais da nossa escola, eles vão receber essa avaliação como vocês recebem dos filhos de vocês na escola. De 7 a 7 meses o pai vai receber a avaliação. Então, pai, aqui, ó, a avaliação dele, e ele vai receber um livro explicando o que é o método Viva, o que é o desenvolvimento motor e o movimento e o desenvolvimento cognitivo que ele vai tá fazendo. Então você vai ter um parâmetro do que aconteceu com ele com 7 meses, depois de mais 7 meses você vai ter a reavaliação do que aconteceu. Aí você vai ter o diagnóstico, pô, ele desenvolveu aqui, não desenvolveu ali. E a gente, e nós como profissionais da escola, a gente vai poder atacar realmente na necessidade desse aluno, para poder fazer com que ele se desenvolva da forma adequada. Esse é o método Viva, que nós conseguimos essa certificação. Nossos professores e nós fomos todos avaliados, fizemos um EAD, fizemos um curso online com eles. Eu fui presencial, fui a São Paulo, estive lá com eles na FIT, com o pessoal do Método Viva, eu e a Catarina. Nós fomos convidados aí nesse congresso a nível Brasil que aconteceu lá, e nós fizemos essa prova. E conseguimos, todos os professores conseguiram alcançar a meta, e hoje nós somos certificados pelo Método Viva a nível Brasil, também como escola de futebol credenciada para desenvolvimento motor e cognitivo. E aí, para continuar não tendo tantos desafios e tendo muita superação, hoje a gente tem a Pleno, que trabalha com a gente, que é a Elisama, é a nossa psicóloga de RH, ela faz toda a supervisão da equipe. A gente tem a Lumos, que é da Hélida, que foi quem criou a nossa marca. Na época, a Hélida nem pensava em trabalhar com identidade visual, hoje ela só trabalha com isso. A gente hoje tem um sistema próprio dentro da nossa empresa, que foi desenvolvido pela AppStar. Então, a gente tem um sistema todo feito por essa empresa. Então, a gente tem um software da escolinha, que a gente gerencia tudo. E também foi um grande salto que a gente deu, saindo das planilhas de Excel e tendo um software. E aí, mais apoiadores, porque em 2014 a gente tinha 4 só. Agora, a gente tem muitas pessoas que querem agregar o serviço. Temos um curso de inglês que faz uma parceria, porque tem alunos que querem fazer esporte fora do país, tem que falar inglês. Então, a gente tem essa parceria do curso de inglês, tem parceria com outras escolas de contraturno, escolas de outros esportes e empresas que querem continuar investindo no nosso projeto social, que era o nosso principal objetivo no início também. Passar aqui. E aí o Cleiton vai falar agora, para finalizar, toda essa parte do que a gente tem de cronograma, o que a gente começou a implementar dentro desse processo todo aí. Pessoal, vou ser bem rápido aqui com essa passagem. A gente tem um evento na escola que é o Troca de Passes. Troca de Passes, a gente traz todo ano um atleta profissional de futebol para poder fazer uma palestra com as crianças, eles tirarem dúvida da rotina de um atleta profissional, como funciona. Esse foi o nosso primeiro atleta, o Júnior Souza. Júnior Souza foi goleiro do Vasco dos 12 aos 21 anos, foi meu atleta, era atacante, eu levei ele pro gol, deu certo. Tá lá hoje é atleta do Oeste e joga lá em São Paulo. A gente tem um campeonato carioca que também acontece todo ano, interno na escola, só com atletas da escola. Temos o Cross Soccer, que é voltado para adultos. É um treinamento funcional que a gente utiliza o futebol como ferramenta. A gente faz todo o treinamento focado, utilizando os treinamentos de futebol para homens e para mulheres, não tem problema nenhum. Não há o jogo. O que acontece é realmente um trabalho funcional, onde a gente tem vários tipos de trabalhos dentro dessa situação. Aqui o nosso mascote foi feito pelo Luiz Eduardo. A gente fez uma campanha dentro da escola para escolher o mascote. Hoje ele virou um boneco inflável de 2 metros e pouco de altura lá, que está lá na escola lá. Todo evento ele é posto, então ficou uma marca legal. Foi votação na internet, a gente fez um processo bem bacana em cima desse mascote que a gente tem hoje. A próxima agora é fazer o do nome dele, que ele não tem um nome ainda.
Esse aqui é um dos momentos que a gente faz. As crianças lá jogam futebol de botão, jogam futebol de prego. Eles fazem atividades extra, não só o futebol dentro do campo, mas fora também. Então ali eles brincam de fazer esquema tático, bota 4-4-2, 4-3-3, eu saio lá, eu saio aqui. Então eles estão estudando a movimentação e organização tática dentro do jogo de botão. Até mesmo que a grande maioria não conhece. Eles conhecem o jogo só no videogame. Então a gente traz essa brincadeira para eles também nesse momento. Aqui a gente tem um treinamento com o nosso coach, o Diógenes. A gente foi jogar, a gente todo ano joga o Niterói Cup, lá em Niterói, fica no centro de treinamento do Botafogo, em Vargem das Moças. Nós ficamos um final de semana lá em competição com todas as escolas de futebol do estado do Rio de Janeiro. A FERJ para o Campeonato Carioca para poder ter esse evento, porque alguns clubes vão representar escolas, como por exemplo o Tropes é representado pelo Botafogo, Cidade Jardim é pelo Fluminense. Então é uma competição a nível, vamos botar a Copinha do Rio de Janeiro, como se fosse a Copa São Paulo, para crianças de até 13 anos. Aqui foi a visita da Seleção Brasileira de Surdos, na nossa escola, onde o nosso professor André era auxiliar técnico da seleção. Ele levou a Seleção Brasileira para visitar as crianças e fazer uma palestra com eles, um evento que a gente faz também. Ali foi a Expo Educar que a gente fez o ano passado, né? Fez a apresentação do futebol, a gente fez futebol de botão, fizemos um evento para as crianças lá no shopping. Aqui são os nossos materiais que a gente vende: garrafinha, camisa de torcida, o material nosso. E aqui, esse ano, não teremos o Brasileiro. A gente tem o Brasileiro e a Champions League todo ano. Esse ano a gente vai ter a Champions no final do ano, mas ano de Copa do Mundo, vai ter a Copa do Mundo do CFE e vai ter o álbum com nossos jogadores. Todas as crianças vão receber o seu álbum, figurinha para trocar, onde eles mesmos vão ser os jogadores. Então, bacana essa troca, tipo, você me tem? Aí ficou aquelazinha que brilha, é de quem? Eu falei, nossa, aí sou eu que vou botar. Você não quer o quê? Vou botar vocês? Aí tá bem bacana, mas tá bem bacana. E vai ter essa troca de figurinhas, essa interação entre eles. Finalizando aqui, olhando para o futuro, a gente tem um atleta nosso que é o Juan. Juan foi atleta meu com 7, 8 anos de idade. Esse menino desistiu de jogar futebol. Aí o pai me procurou, a gente conversou, eu debati com ele, comecei a fazer ele voltar a treinar. Hoje ele é atleta da Sub-15 do Botafogo, está no Botafogo desde os 12 anos de idade. É uma cria nossa, esse realmente é CFE desde pequeno e está dentro do Botafogo. Já atleta lá do clube já há 3 anos, já está jogando lá. Essa galera do projeto social, da onde o Juan saiu, o início do projeto social nosso na Praça Washington Luiz, o Juan era daqui, depois levamos ele para dentro da escola ele migrou para o Clube Botafogo, que a gente tem um contato com o Vitor lá, que é o representante de futebol do clube, que sempre abre as portas para a gente dentro do Botafogo. E, assim, oportunidade para crianças carentes, a Catarina comentou. A gente não deixou de trabalhar com o projeto social. Hoje eu não estou na Washington Luiz, só para finalizar, mas eu trago essas crianças para dentro da minha escola. Só que essas crianças, elas simplesmente vão para lá jogar futebol. Elas têm comprometimento, todo bimestre elas me apresentam um boletim. Se não tiver o boletim, ele treina. Porém, igual aquele atleta indisciplinado, ele vai treinar separado do grupo. Ele treina a parte técnica e tática, quando é dia de jogo, ele treina a parte técnica e tática. Aí ninguém quer ficar treinando técnica e tática o tempo inteiro, né? Aí o que acontece? Notas boas na escola. E a gente cobra também com relação à educação com os pais também. Inclusive a gente tem um atendimento para os pais da escola, quando a criança tem algum tipo de dificuldade, ou em casa ou na escola. A gente senta com a criança junto com a nossa psicóloga Elisama, a gente atende a família, atende as crianças e cria ferramentas para poder fazer com que essa criança venha ter um bom desenvolvimento, não só na escola, mas também dentro de casa com a família. Muito obrigado pela colaboração de vocês, parabéns pelo trabalho.